Vamos lá. Era para eu só pausar o vídeo e voltar, mas eu pausei e finalizei ele sem querer, então vamos fingir que nada aconteceu. Como eu disse, eu vou trabalhar com S1, tá? Vou trabalhar com S1. S1 está aqui. Já defini o observador. Agora, eu vou entrar pela esquerda ou pela direita? O que é que muda? Se eu entro pela esquerda, a parte da estrutura que sobra é essa daqui, ou seja, isso daqui, tá? Eu entrei pela esquerda, então é como se essa parte da estrutura eu desprezasse. O que me interessa? A força e essas forças aqui. O que me interessa se eu entro pela esquerda, o que sobra da estrutura é o que está na direita. E essas forças da direita eu não vou trabalhar, tá bom? Se eu entrei pela esquerda, eu vou trabalhar com as forças que estão na esquerda, tá bom? Aqui eu escolhi entrar pela esquerda, tá? Eu entrei pela esquerda. Então, na direita, sobrou isso daqui. E continua até o ponto notável. Mas eu não vou trabalhar com essas forças aqui, tá? Não com essas. Eu vou trabalhar com essas forças aqui. Então, esse 14,2 aqui, ó, olha ele aqui. Olha ele aqui. Ah, eu adotei uma legenda aqui. O que está em amarelinho é esforço normal, o que está em marrom é momento, o que está em roxo é cortante. Então, aí você vai, né, você vai transportar essas forças para esse ponto aqui, tá? Essa força aqui de 14,2 transportada para cá é essa força aqui, ó. Ela vai continuar até bater aqui. E essa força eu sei que ela é normal, por quê? Porque ela tem a mesma direção da seção aqui, né? Se ela continuar aqui, ela vai bater. Ou, né, se a gente mudasse esse sentido, nesse caso aqui, ela é de compressão. Ela vai chegar aqui, vai bater, vai comprimir essa estrutura. Mas e se ela estivesse saindo, se ela estivesse indo embora? Aí ela seria de tração, mas ela continua sendo normal. Eu vou transportar essa força aqui também. Vindo para cá, olha ela aqui, ó, no roxinho. 25,2 kN. Ela vai ser uma força cortante. Ela vai ter tendência a gerar um corte aqui, ó, tá? Uma parte vai para cá e a outra continua. Porque eu estou transportando essa força para cá. Quando eu transporto essa força, eu tenho que levar o momento que ela gera. Como que eu calculo o momento mesmo? É a intensidade do vetor vezes a distância que o meu ponto está do braço de alavanca, que no caso é esse daqui. Essa distância é x1, tá? Essa distância é x1. Eu não sei quanto é x1. x1 ele pode variar. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Eu escolhi que fosse aqui, tá? Então ele é uma incógnita, ele é uma variável. 25,2 x1. Pronto, levei o momento que ele gera. Então já transportei isso para cá, esforço cortante. E levei também o momento que ele gera, tá bom? Por que 14,2 não gera momento? Porque a linha de ação dele passa pelo ponto de aplicação. Ele não vai girar momento, ele não vai fazer essa estrutura girar. Quem vai fazer essa estrutura girar? É essa força aqui e essa força aqui. Mas eu não trabalho com força com carga distribuída. Eu preciso transformar ela numa carga pontual. Mesma coisa que a gente fez aqui em cima para achar as reações de apoio. Antes era uma carga distribuída, eu transformei numa carga pontual. Aqui era uma carga distribuída, eu transformei numa carga pontual. A gente vai fazer isso com a diferença de que
É com a diferença de que eu não sei qual é essa distância. Ela é uma variável. Então, quando eu transportar, tem uma força aqui. Quando eu transportar ela, olha ela aqui, ó, é a intensidade do vetor, tá? Que vem para cá. Isso daqui é 5x1, transportei para cá. É como se fosse esse cara, mas dessa vez é a resultante dessa carga distribuída. Ela vem para cá, é um esforço cortante, tá? 5, que é a intensidade, vezes o quê? Como é que é o nome? Deslocamento não. É esse deslocamento aqui, o tamanho dele, tá? Esse tamanho aqui, que é x1. Então 5x1. E eu tenho que levar também o momento que ele gera, tá? Para eu saber o momento que ele gera, eu preciso saber a distância desse cara, eu preciso saber o posicionamento dele. Eu sei que a resultante dessa carga distribuída aqui é 5x1, tá? Essa é a intensidade dele. Onde ele vai ficar? x1 sobre 2. Vai ficar exatamente na metade desse comprimento aqui. Então, é a intensidade 5x1 vezes x1 sobre 2. 5 dividido por 2, 2,5. x1 vezes x1, x1 ao quadrado. Tá? Então, eu levei o momento que ele gera. Então, essas são as forças que atuam sobre S1. Eu vou escrever. Eu vou somar... tá. Como que eu vou, então, fazer as equações? Eu geralmente começo pelo momento, tá? Momento em S1. Como que eu sei se isso é positivo ou se isso daqui é positivo? Pela referência dos sinais, tá bom? Eu não entrei pela esquerda. Ó, a esquerda da seção tem que ser, para ser positivo, tem que ser no sentido horário, né? No sentido horário, tá bom? Quando eu entro pela esquerda da seção, a esquerda aqui, o giro tem que ser no sentido horário para ser positivo, tá? Então, se eu girar meu tablet aqui, entrei pela esquerda. Esse daqui está no sentido horário, né? Ó, o meio-dia aqui, né? Às 15, às 18 aqui, ó o relógio andando. Esse aqui é o sentido horário. Então, esse cara é positivo. Esse cara aqui vai ser negativo, porque eu entrei pela esquerda. Se o sentido horário é o positivo, por causa da convenção, o anti-horário é o negativo. Portanto, 25,2x1 positivo, menos 2,5x1 ao quadrado. Em qual intervalo? Isso daqui é importante. Lembra que eu disse que x1 varia? Então, esse x1 ele tem um intervalo. Ele pode adotar qualquer valor aqui, ó. Daqui até aqui. Quando ele está aqui é 0. Então, 0, né? 0. Mas ele pode vir até esse ponto, que é o máximo da barra, né? Ele pode vir até o final da barra. Aqui é quanto de distância? 7 metros, tá? Então, se o x1 é um valor aqui, é um corte nessa barra que pode variar de posição daqui até aqui, ele pode vir de 0 até 7 metros. Este é o meu intervalo. Agora, vamos ver o esforço cortante. Esforço cortante no corte S1. Vou chegar mais perto aqui. Qual é a convenção? Eu entrei pela esquerda. Olha a esquerda aqui, ó. O esforço cortante, para ser positivo, quando eu entro pela esquerda, ele tem que estar subindo, tá? Se eu giro meu tablet aqui, este cara está subindo, portanto positivo. Este cara está descendo, portanto negativo. Negativo. Estava fazendo aqui virado, tá? Então esse cara é positivo. 25,2 kN. Não tem X acompanhando ele.
Ele é um valor absoluto, tá? 25,2, positivo. Menos 5x1. O intervalo é o mesmo, tá? O intervalo aqui é o mesmo. E agora, o esforço normal na seção S1. Qual é a convenção? Quando eu entro pela esquerda, o positivo é quando ele está fugindo da seção. É o esforço de tração, né? Se quando a setinha vai em contra ao corte é de tração, esse vetor vai comprimir isso, tá? A gente consegue ver isso, que esse cara vai apertar essa seção aqui, então ela vai diminuir. Para ser positivo, para isso daqui aumentar, ele tinha que estar puxando, tinha que ser de tração, ele tinha que estar fugindo da seção. Mas ele não está fugindo, ele está indo de encontro, ele vai atingir esse cara. Por isso ele é negativo, tá? Ele é negativo. Aqui na referência, quando entramos pela esquerda, o cara tem que estar fugindo da seção. Pela direita também. Quando entramos pela direita, o esforço tem que estar fugindo. Se ele não está fugindo, ele está indo de encontro, então ele é negativo. Menos 14,2 kN, mesmo intervalo lá de cima. Então eu montei as seções para S1. Esse raciocínio para S1 você vai usar para S2, S3 e S4, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que vale a pena comentar. Sim, aqui no X2. No S2 aqui, X2 não. Aqui na seção S2, eu escolhi entrar pela esquerda. Esquerda, tá? Esse direito aqui, ignora ele porque ele era em relação a esse observador, tá? Deixa eu até apagar isso aqui. Pronto. Eu escolhi entrar pela esquerda. Ó, o observador aqui, ó. Esquerda, tá? Se eu entro pela esquerda, some a estrutura e fica quem? As forças. Essa força e essa força. Poxa, mas eu vou ter que trabalhar com isso aqui também? Sim, vou ter que trabalhar com isso aqui também, né? E se eu tivesse entrado pela direita? Nada disso daqui importava. O que ia importar? Se eu tivesse entrado pela direita, ia me importar esse quadradinho aqui, tá? E esses caras. E esse momento, tá? Isso tudo aqui ia me importar. E eu já explico como. Beleza. Se eu vou entrar pela esquerda e eu vou ter que trabalhar com essa força aqui e essa força aqui, lembrando que essa força de 35 kN é esse carregamento aqui, tá? É esse carregamento. Uma vez que eu vou trabalhar com ele todo, eu posso transformá-lo numa força pontual. Esse cara eu não vou trabalhar com ele todo, tá? Eu vou trabalhar com uma parte dele. Por isso eu não posso transformá-lo numa força pontual direto. Eu preciso dele distribuído. Porque eu vou usar só a parte dele que compreende a X2, tá bom? Eu vou fechar por aqui porque senão vai ficar muito grande esse arquivo.